Agora é necessário entender como ocorrem esses tipos de movimento, como a célula da musculatura lisa ela é capaz de realizar esses movimentos que eu acabei de falar para vocês, movimentação de segmentação, mistura, né, relaxamento, os movimentos de peristálticos, né, esses 3 tipos básicos de movimentos que eu acabei de falar. É um desenho esquemático de uma célula da musculatura lisa, cuja a característica é fusiforme, né, ela apresenta esse aspecto difuso, achatada dorso-ventralmente, o núcleo é central e as porções são mais delgadas, nas pontas das porções das fibras, das células são mais delgadas. Esse é um aspecto fusiforme que é típico de uma célula muscular lisa gastrointestinal. Para a célula muscular, seja ela cardíaca, esquelética ou lisa, para ela realizar o seu movimento, a sua função primordial, que é a contração, ela precisa de um estímulo. E esse estímulo gera o que a gente chama de despolarização da membrana. Então, quando a célula está em repouso, ela não está sendo estimulada. Se ela não está sendo estimulada, significa dizer que ela não sofre o processo de contração, né, que é seguido por um movimento de relaxamento. Então, o padrão de despolarização que ocorre nas células da musculatura lisa gastrointestinal, ele é pouco diferente relacionado à musculatura cardíaca e também diferente do que a gente viu lá na fisiologia 1 em relação à musculatura esquelética. Então, a musculatura lisa, primeiro, ela tem uma característica bem distinta das outras duas, que é a ausência de estria. Por isso ela é chamada de musculatura lisa. Então, essa musculatura lisa, ela tem um padrão de contração que nós chamamos de padrões de despolarização elétrica em ondas lentas. Então, o que são essas ondas lentas? Elas são típicas, é um típico processo de despolarização da fibra do músculo liso gastrointestinal. Né? Ondas lentas é que elas ocorrem, a despolarização ocorre num tempo bem maior do que aquele observado na fibra muscular esquelética e na cardíaca. Lembre que o padrão de motilidade dessa fibra muscular esquelética cardíaca, ela é rápida, né? Um padrão de contração rápido. No caso do coração, é rápido e involuntário, enquanto que no músculo esquelético, esse padrão de contração é rápido e voluntário. Voluntário porque o indivíduo consegue controlar esse padrão de contração, né? Então, o músculo esquelético é possível controlar o padrão de contração das ondas, né, do processo de despolarização, justamente pela característica do tipo de célula. Aqui, as fibras musculares do trato gastrointestinal, as fibras musculares lisas, elas têm esse padrão lento, ou seja, a despolarização é lenta e involuntária. Involuntária por quê? Porque ela é coordenada por ações do sistema nervoso autônomo, né? Ou seja, o sistema nervoso autônomo que comanda. E a gente viu já desde a fisiologia 1 que o sistema nervoso autônomo tem esse nome justamente porque ele gera automaticidade ao processo, né? Ele é automático, esse padrão de despolarização acontece independente da vontade do indivíduo. Eu não consigo controlar o meu estômago através do cérebro, né? De uma mensagem que eu mando do meu cérebro para a minha musculatura do estômago para parar de contrair. Eu não consigo. Então, esse padrão é involuntário. Ele é controlado automaticamente pelo sistema nervoso autônomo. Já a musculatura esquelética, eu consigo, né, mandar potenciais de ação para a minha musculatura esquelética através do cérebro e controlar o padrão de contração. Então, como aqui eu não consigo, esse padrão, a gente diz que é um padrão involuntário e lento. A despolarização acontece lentamente. Então, graficamente, a gente pode observar isso facilmente. Ó. Vejam que aqui ó, a célula está em repouso, nessa fase do ciclo aqui. Quando ela sofre um estímulo, ela despolariza e se repolariza. O princípio é o mesmo. A despolarização gera abertura de canais de sódio, né? Aqui no pico, ao fechamento dos canais de sódio, abertura de canais de potássio, né? E fazendo com que esses canais se abram do potássio, e aí ela entra num estágio de repouso novamente. E novamente aqui, ela tem um novo padrão de estímulo. Né? Esse padrão de estímulo gera um padrão em ondas, né? Em ondas
de despolarização lenta, dependendo, óbvio, do enchimento da estrutura e do local da estrutura da alça onde está ocorrendo esse padrão de despolarização. Então vejam que aqueles movimentos que eu falei para vocês no slide anterior, ele tem relação direta com esse padrão aqui. Então, o movimento peristáltico significa dizer que aqui o alimento não chegou ainda. Se o alimento não chegou nessa porção aqui, vamos imaginar que isso aqui seja o esôfago, as células do esôfago estão em repouso. No momento em que o alimento entra no esôfago, a parede se distende, né? A parede não se distende pelo volume do alimento no momento da deglutição. Então, naquele momento que o alimento chegou aqui, as células da parede do esôfago foram estimuladas. Então, essa automaticamente ela se despolariza, gerando um padrão de contração, né? E quando ela realiza esse movimento, ela despolarizou e houve contração daquela porção da parede. Então, imagine aqui, ó, a parede do esôfago, que sofreu o estímulo, esse estímulo fez com que a pressão aumentasse sobre a parede, gerando automaticamente um estímulo para que essa porção aqui se contraísse. No momento que essa porção se contrai, essa outra porção relaxa. Essa outra porção deve estar relaxada. Para quê? Para que no momento que essa porção aqui contraia, o alimento que está aqui passe para cá. E no momento que o alimento chega aqui, há um novo padrão de contração. E a contração vai se repetindo até que o alimento ele vai seguindo um determinado trajeto, né? Então, à medida que ele vai se afastando da boca, né, ela vai seguindo um trajeto que nós chamamos de sentido aboral. Se esse alimento, por algum motivo, ele retornar, ele realiza um movimento que nós chamamos de antiperistáltico. Ou seja, se ele retornar no sentido oral, ele está realizando um movimento antiperistáltico. Então, a parede ela tem a capacidade de contrair tanto do sentido oral para o aboral, quanto no sentido aboral para o sentido oral. Isso tudo é realizado através desse padrão de contração de ondas lentas. Então, quando é que vem o estímulo? O estímulo é dado nessas células para se contraírem quando o alimento chega na porção, em determinada porção da alça. Quando ele chega nessa porção da alça, automaticamente ele estimula a parede que responde reflexamente através de uma contração. Então, você tem um padrão de onda. Esse padrão de cada pico daqui representa um movimento de contração. Então, aqui, ó, esse movimento aqui é correspondente a esse padrão aqui, esse aqui é esse aqui, esse aqui é esse aqui. E aqui no meio, ó, entre uma onda e outra, a gente diz que a parede está relaxada, está em repouso, né? Então, aqui ela foi estimulada, contraiu. Aqui ela relaxou e é compatível com essa outra porção do trato. Bem aqui, ela vai sofrer uma contração quando o alimento chegar aqui, automaticamente vai ter um estímulo para que contraia. Então, essa parede aqui vai contrair, a outra vai relaxar, e assim o alimento vai sendo propelido de uma porção a outra do trato. Por exemplo, eu tenho nesse padrão aqui, eu tenho 3 contrações. Enquanto que nesse padrão aqui eu tenho 2 contrações. Então, se eu tenho 3 aqui, 3 contrações aqui, e esse espaço entre uma contração e outra, ele é maior do que esse espaço entre essa contração e essa outra contração aqui, se essa distância é maior, a frequência de contração entre essa onda e essa é maior, né? Ela está se repetindo com maior frequência. Então, significa dizer que a contração aqui está acontecendo mais rápido. Então, o padrão de contração ele é variável entre os diversos segmentos do trato gastrointestinal. Por exemplo, o mesmo movimento peristáltico que acontece no esôfago pode acontecer também no estômago. Só que a frequência com que esses movimentos peristálticos acontecem no esôfago é muito mais rápida, porque o alimento passa muito mais rapidamente pelo esôfago do que a frequência com que esse mesmo movimento peristáltico acontece no estômago. O estômago também realiza movimentos peristálticos, mas numa frequência mais lenta. Então, no esôfago, o alimento não fica retido, ele passa rapidamente. Então, a frequência de padrão de onda lenta é maior no esôfago do que no estômago. Esses padrões de ondas, olha, de frequências e de estímulos, eles podem ser alterados de acordo
com a porção do trato gastrointestinal, como eu acabei de exemplificar, em relação ao esôfago e em relação ao estômago, né? O mesmo alimento que passa pelo esôfago, ele chega até o estômago. No estômago ele vai ficar mais tempo retido. Se ele vai ficar mais tempo retido, então peristaltismo no estômago, a frequência do peristaltismo do estômago é menor do que a frequência do peristaltismo que a gente observa no esôfago. Então aqui isso está mostrando claramente, ó, esse padrão de onda lenta rápida aqui no esôfago e um padrão de onda mais espaçada que a gente vê no caso do estômago, né? Quando esses picos eles estão mais afastados, significa dizer que a frequência de contração é maior, né? Ela demora mais a acontecer entre uma contração e outra. E isso tudo tem a explicação óbvia, né? Quanto menos tempo o alimento passa em determinada porção do trato gastrointestinal, maior vai ter que ser a frequência com que essa musculatura vai realizar o movimento. Isso também é interferido pelo sistema nervoso extrínsseco. Então, a ação parasimpática, a gente observa que além dela aumentar a frequência de contração, ela também aumenta a força de contração. Então, esses picos que são observados aqui na crista das ondas, né, são estímulos parasimpáticos. Então, essa estimulação parasimpática, cujo principal neurotransmissor é a acetilcolina, quando ela é disparada na fibra muscular lisa do trato gastrointestinal, a gente observa um aumento da força de contração. Então, aumenta a motilidade, a frequência e aumenta também a força com que essa contração acontece. Então, sempre que é necessário, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele estimula a fibra gastrointestinal para promover uma ação de aumento de motilidade. E aqui, ó, a gente observa a ação simpática, cujos principais neurotransmissores são a adrenalina e a noradrenalina. Nesse caso, a frequência com que esses movimentos acontecem é mais baixa. Então, a ação simpática, ela inibe a motilidade gastrointestinal. Então, isso é observado tanto nos movimentos de propulsão ou peristalse, nos movimentos de retenção e relaxamento, ou nos movimentos de segmentação e mistura. O tema gastrointestinal, ele funciona também como um sincício. O coração, ele possui uma porção que é o nódulo sinoatrial. No coração você tem células que são células chamadas células marca-passo que funcionam como um sincício. As células do nódulo sinoatrial, elas têm a capacidade de iniciar o batimento cardíaco e propagar esse batimento cardíaco, esse estímulo, para outras porções do coração. A ação sincicial é justamente isso, a capacidade de uma célula estimular outra célula vizinha a se contrair, a realizar essa ação sincronizada, né, de forma sincronizada. E dessa forma, quando as ondas lentas se propagam e atingem as células musculares lisas, que são previamente preparadas para isso, né, ocorre potenciais de ação na contração muscular. Então, ó, enquanto esse segmento aqui está se preparando para contrair, o alimento está chegando nele. Quando o alimento chegou nele, ele já está pronto para, quando esse segmento da alça está cheio, ele está pronto para realizar a sua contração. Então, no momento que ele contraiu, ó, aqui o alimento não chegou, graficamente, né? Está em repouso, essa parede aqui está em repouso. À medida que o alimento vai chegando e vai estimulando a parede dessas porções aqui, gradativamente, cada porção dessa vai realizando seu movimento de contração, né? Então, aqui, ó, o alimento está chegando, está sendo estimulado e todo esse segmento aqui está se contraindo. Então, dessa forma, há uma diminuição do diâmetro da luz aqui e o alimento que estava aqui, ele segue para outra porção. Então, aqui, ó, no momento em que houve a contração efetiva desses segmentos aqui, ó, aqui é o segmento 1, é o mesmo segmento aqui, né? Num tempo inicial e no tempo final. Então, veja que aqui, ó, essa contração não promoveu uma força suficiente para que houvesse diminuição da luz do segmento. No momento em que
esse estímulo ocorreu e houve uma ação do sistema nervoso autônomo parasimpático aqui, o parasimpático atuou, né, jogou acetilcolina nessas células aqui, essas células efetivamente se contraíram. Uma vez contraído, o alimento que estava aqui, ele foi empurrado, seja nesse sentido aqui, ou seja nesse sentido aqui. Se a alça está muito cheia, ele tende a empurrar o alimento tanto no sentido oral quanto no sentido aboral. Se a alça não está muito cheia, ele empurra o alimento em apenas um sentido, que é no sentido aboral, se distanciando da boca. Mas percebam que o padrão de contração ele é de caráter sincicial, ou seja, as células primeiro preparam para realizar a contração, ela propaga e estimula as células vizinhas, né, as células subsequentes, tanto da camada lisa longitudinal quanto da camada circular, e ao mesmo tempo, no momento em que houve a estimulação parasimpática, a acetilcolina presente, essas células se contraem de forma síncrona, né, de forma sincronizada. E ao contrair, ela diminui o diâmetro da alça, né, fazendo com que o alimento siga para um lado ou siga para o outro, né, dependendo da condição. Entenderam? Entenderam o que é a função sincicial do trato gastrointestinal? É bem semelhante ao que acontece no coração, né? Óbvio que com diferenças que no coração isso acontece, essa função sincicial acontece para sincronizar o movimento de sístole atrial e diástole ventricular. Depois você tem a sístole ventricular e diástole atrial. Então, isso aqui é a função sincicial do coração. Enquanto que no trato gastrointestinal, essa função ela é responsável por estimular a parede do trato, no segmento intestinal inicial, né? E depois realizar a contração conjunta dessas mesmas estruturas que foram previamente estimuladas a contrair. Tá bom? Então, vamos lá. Então, entendam que essa motilidade que acontece no trato gastrointestinal, pessoal, ela ocorre justamente para favorecer o trânsito gastrointestinal, ou seja, para favorecer o movimento do alimento que está lá na cavidade oral para até chegar no reto, que é a porção final, onde aquilo que não foi absorvido vai ser eliminado, defecado. Então, essa motilidade ela acontece de forma coordenada, ou seja, desde os movimentos mastigatórios até os movimentos da deglutição, esse movimento é muito bem coordenado, com uma diferença. Os movimentos mastigatórios, eles têm uma ação, enquanto o alimento está aqui na cavidade oral, ele tem um controle voluntário, o indivíduo consegue controlar esses movimentos. No momento em que o alimento chega no esôfago, nessa porção aqui, esses movimentos eles passam agora a ser involuntários. Ou seja, enquanto a gente tem aqui, o alimento aqui, o indivíduo consegue controlar os movimentos que realizam a mastigação. Claramente você observa isso, né? Se você coloca um alimento na boca, você pode mastigar ele e parar de mastigar ele na hora que quiser. Não é isso? Então, porque você tem um controle. Por que a gente tem um controle da mastigação? Esse movimento é voluntário. Quem saberia responder? Para ganhar meio pontinho na próxima prova. Quem responder vai ganhar meio pontinho. Agora, qual foi a pergunta mesmo, professor? no instante se despertar, né? No instante acordado. Então, a pergunta é o seguinte, eu perguntei por que os movimentos da mastigação que são realizados na cavidade oral são movimentos voluntários, enquanto que os movimentos, quando o alimento chega no esôfago, esse movimento coordenado aqui, ele passa a ser involuntário. Involuntário é aquele que o indivíduo não tem controle, né? Uma vez que chega no esôfago, o indivíduo tem até um certo controle, ele pode jogar para fora, ainda tem um certo controle sobre o início do esôfago. Mas quando o alimento chega mais ou menos depois de 1/3 do esôfago, esse controle passa a ser totalmente involuntário. Agora a minha pergunta é por que
que os movimentos do mastigatório são movimentos Professor, voluntários, coordenados. eu acredito que seja para controlar o tamanho da entrada do alimento. Não, Que não, É a porque mastigação. as fibras musculares do masseter são de músculo esquelético. Isso, exatamente. Então, esse movimento quem foi que respondeu? Fui eu, professor Carlos. O Carlos. Pois me cobre depois, meu ponto, tá, Carlos? É isso mesmo. Porque, pessoal, os músculos mastigatórios, eles são músculos esqueléticos, né? A fibra muscular é esquelética. E a musculatura esquelética, ela tem um controle voluntário pelo sistema nervoso somático. Lembram disso? Lá na fisiologia, né? Fisiologia 1, a gente aprendeu que o músculo esquelético, ele tem um controle voluntário. Então, os músculos mastigatórios, o indivíduo consegue controlar. Óbvio que o nosso colega falou aí, a mastigação, ela tem a função de quebrar, diminuir o tamanho das partículas para que eles sejam deglutidos, né? Mas não é esse o motivo dos movimentos serem controlados, né? Serem voluntários na mastigação. Ele é voluntário porque quem realiza esse movimento é o músculo esquelético. Os músculos mastigatórios são músculos esqueléticos. À medida que você tem a deglutição, esse movimento agora ele passa a ser autônomo. Ou seja, quem controla é o sistema nervoso autônomo. Consequentemente, o indivíduo perde em grande intensidade o controle, né? Então, ele é automático. Ele chegou, o alimento passou aqui, ó, por essa regiãozinha da laringe e faringe, né? E pela epiglote, que é essa estrutura aqui, ele automaticamente aqui, esses movimentos agora são comandados pelo sistema nervoso autônomo, principalmente parasimpático, que naquele padrão de movimento que eu acabei de explicar para você, que é o movimento peristáltico, ele realiza o movimento de passagem do alimento do esôfago até o estômago, que é a segunda porção do trato. Na verdade, a terceira porção do trato gastrointestinal. A primeira seria a cavidade oral, segundo o esôfago, e a terceira o estômago, propriamente dito, né? Então, ó, os músculos da língua, da boca, né, da faringe, da laringe, tem a função de apreender o alimento e conduzir para as partes mais distrais do trato gastrointestinal, por meio de movimentos voluntários, tá bom? Então, e aí qual a função da mastigação? Todo mundo conhece, né? Aí vem o que o nosso colega respondeu. A função da mastigação é iniciar o processo de segmentação do alimento, de trituração do alimento. E por isso os dentes, né, são muito importantes no processo de mastigação. E aí você tem, nas diversas espécies, diferentes organizações dentárias, né, onde algumas têm dentes bem desenvolvidos, porque realizam muita mastigação. Então, por exemplo, aqui o ruminante, ó, percebam que ele tem incisivos apenas inferiores, ele não possui incisivos superiores, e ele tem um grande desenvolvimento de dentes pré-molares e molares. Por quê? Porque esses dentes são fundamentais no processo de maceração do alimento. Os ruminantes, eles realizam duas mastigações, a gente vai ver mais lá na frente, quando a gente estiver falando somente dos ruminantes, da digestão dos ruminantes. Então, a primeira mastigação dele é muito rápida. Então, ele deglute o alimento quase sem mastigar, ele dá 2, 3 mastigadas e deglute, né? Então, nesse momento, as fibras que vão para o estômago dele vão muito grandes ainda. O capim vai com um tamanho muito grande. Então, depois ele tem que retornar com o alimento à boca, que é o processo de ruminação, para remastigar o alimento. E aí você vai ver uma grande quantidade de produção de saliva e um grande funcionamento desses dentes aqui. Então, eles servem, ó, como trituradores, essencialmente como trituradores. Os carnívoros, o alimento passa muito pouco tempo na boca, porque normalmente ele apreende sua presa, rasga e deglute grandes pedaços do alimento. Ele pode se dar esse luxo porque ele tem um arsenal enzimático muito potente no seu estômago. Então, ele pode deglutir pedaços inteiros. Você pode ver isso claramente com o seu cão, né? Se você dá um pedaço de carne, um bife para ele, ele praticamente não mastiga, né? Ele deglute rapidamente. Isso é uma característica. Os dentes dele são especializados,
muito pontiagudos, até os molares, os pré-molares são muito pontiagudos, especializados em apreender a presa. Isso tudo tem relação direta com o hábito alimentar, né? Então, a forma e a função, elas são muito unidas, né? Então, você entender a forma, você entende a função, né? Os onívoros já são indivíduos intermediários, né? Que têm caninos desenvolvidos e tem também dentes molares e pré-molares bem desenvolvidos, porque os onívoros, eles estão num canal intermediário entre os carnívoros e os herbívoros, né? Ruminantes ou não ruminantes. O cavalo também é um herbívoro não ruminante e que tem os dentes molares e pré-molares muito bem desenvolvidos. E os equinos, eles possuem também incisivos superiores e inferiores, né? Isso faz com que eles apreendam o alimento com muito mais facilidade, né? Os ruminantes utilizam muita língua para aprender, então eles não necessitam dos incisivos superiores, apenas dos incisivos inferiores para aprender o alimento. Ficou entendido aqui? Então, a função do processo da mastigação é realizar movimentos coordenados, né, coordenados e voluntários, para que o alimento inicie seu primeiro processo de quebra, porque a digestão, a gente conceituou na aula passada, que nada mais é do que um processo de quebra dos alimentos. Lembram disso? Então, essa quebra se inicia justamente na cavidade oral. Então, ó, à medida que o alimento chega até o esôfago, ele é deglutido, há um reflexo, né, que é o reflexo da deglutição, e esse reflexo ele é autônomo, é automático, né, justamente para impedir que o alimento passe do esôfago, da cavidade oral, para a porção respiratória, né? Então, aqui a gente tem a traqueia, que tem uma estrutura muscular, que é a epiglote, junto com o palato e a nasofaringe, né? O movimento aqui é todo coordenado, automático, coordenado por um movimento involuntário e autônomo do sistema nervoso autônomo, né? Principalmente o parasimpático, que atua realizando esse movimento de fechamento da glote, né? Para que o alimento passe diretamente da nasofaringe e da faringe para o esôfago e não pegue a via respiratória, né? Quando esse movimento ele ocorre inadequadamente, parte do alimento ou de água ou o alimento cai aqui, automaticamente isso gera um reflexo autônomo também, que é o reflexo da tosse, né? Então, quando as vias respiratórias são atingidas por um não fechamento adequado da epiglote, reflexamente o indivíduo tosse, justamente para a pressão do pulmão, do ar que está no pulmão, eliminar essas partículas que inadequadamente passaram para a porção errada, né? Então, no momento da deglutição, esse reflexo tem que ocorrer, a epiglote fecha a glote e o alimento chega até o esôfago. Aqui, o alimento no esôfago, aquele movimento peristáltico que eu acabei de falar para vocês, acontece de forma rápida e involuntária, né? Porque no momento em que o alimento chegou aqui, a parede do esôfago se distende, ó, no lúmen, e esse músculo longitudinal e circular realiza um movimento em direção à propulsão do alimento, do esôfago para o estômago. Por isso esse movimento é chamado movimento de propulsão, né, ou movimento peristáltico, em que o alimento vai do sentido da boca para o segmento posterior. No caso aqui da boca, passando para o esôfago, do esôfago passando para o estômago, certo? Então, há um movimento em que você tem relaxamento, quando o alimento passou aqui por essa porção do lúmen, ele relaxa, e quando ele chega nessa porção do músculo, né, ele contrai. Então, esses movimentos são sincronizados entre o músculo longitudinal e o músculo circular. Quem auxilia nessa coordenação aqui, além do sistema nervoso extrínseco, que é o parasimpático, os plexos mioentérico e submucoso também auxiliam coordenando esse movimento de relaxamento e contração da musculatura longitudinal e circular. Então, o músculo longitudinal ele se contrai nesse sentido, enquanto que o músculo circular se contrai nesse sentido. A contração e o relaxamento desses músculos de forma sincronizada,
é que dá aquela capacidade que eu falei para vocês, a ação sincicial, né, do sincício que ocorre na parede do trato gastrointestinal, certo? Alguma dúvida? Então vamos lá. Então agora vamos falar sobre as funções do estômago, uma vez que o alimento passou da cavidade oral, chegou ao estômago. Agora vamos falar um pouco sobre a motilidade gástrica, que é uma das principais funções do estômago. Então, como o estômago nada mais é do que uma dilatação do esôfago, né, com uma modificação da sua parede, uma modificação principalmente em relação à mucosa, né, ele também tem uma função especializada, né? Então, a mesma função que o esôfago tem, o estômago tem, com acrescentada de outras. Então, a função básica do esôfago é qual? Propelir o alimento, né, que saiu da cavidade oral e levar esse alimento até o estômago. O estômago também vai ter uma função de propelir o alimento, né? Só que esse movimento que ocorre no estômago, ele ocorre de forma muito mais lenta. Então, a função dele é acrescentada, é a mesma função do esôfago, de propelir o alimento, mas acrescentada de outras funções. Então, além de propelir o alimento, ele tem função de armazenamento, né? Justamente porque ele se dilata. É uma porção do tubo que se dilata. O esôfago tinha um determinado diâmetro. Quando ele chega no estômago, né, na porção do esfíncter, que ele se liga ao estômago por um esfíncter, a gente já comentou sobre esse esfíncter rapidamente na aula passada, que é o esfíncter cárdia, né, que controla a passagem do alimento do esôfago para o estômago. Ele se dilata, né, sua parede se dilata, fazendo com que ele assuma agora a função de armazenamento. Então, ele vai conseguir armazenar o alimento. Então, isso faz com que ele controla a velocidade de chegada do alimento no intestino delgado. Então, se o estômago ele tem a função de armazenamento, ele pode controlar e liberar gradativamente o alimento que está dentro dele para a quarta porção do trato gastrointestinal, que seria o intestino delgado, certo? Uma segunda função do estômago é tornar fluido o alimento sólido e liberá-lo para o intestino delgado. O que é torná-lo fluido? É torná-lo mais viscoso, né? É torná-lo mais líquido, mais cheio de líquido, porque o alimento que chegou no estômago, ele não está ainda com grande quantidade de água. Ele já tem uma certa quantidade de água, por quê? Porque ele foi misturado às secreções lá na cavidade oral, a secreção salivar, né? Então a saliva já misturou esse alimento, que a saliva vai facilitar, inclusive, o processo da deglutição, né? E passagem pelo esôfago, mas quando chega no estômago, ele é armazenado, ele ainda recebe uma carga de água, de líquido, muito intensa, que é o que a gente chama de suco gástrico. Então, o suco gástrico nada mais é do que o alimento que torna-se mais fluido. Então, o alimento estava mais sólido, chegando da cavidade oral do esôfago, e com a mistura com essas secreções produzidas no estômago, ele vai ser liberado gradativamente para o intestino delgado, numa velocidade controlada pelo sistema nervoso autônomo, certo? E uma terceira função seria realizar o movimento de moer e selecionar. Então, o estômago também, ele tem uma função de triturar o alimento, né? A função de trituração do alimento no estômago, ela ocorre justamente, e ela é eficiente justamente pelo aumento da fluidez do alimento com as secreções gástricas, né? Então, o alimento fica mais tempo ali, ele fica misturado às secreções gástricas, e aí ele vai amolecendo, né? Ao amolecer e a parede do estômago se contraindo, à medida que ela vai se contraindo, ela vai promovendo uma mistura entre as secreções produzidas no estômago e o alimento que veio da cavidade oral, com a secreção salivar, e da porção do esôfago, né? Que no esôfago não há produção de nenhuma estrutura líquida, né? Porque a passagem é muito rápida. Então, como é muito rápido, o alimento não é misturado por nenhuma secreção no esôfago, não possui glândulas no esôfago. Já no estômago, existe uma grande formação de glândulas que produzem líquido, e esse líquido é em conjunto chamado de suco gástrico, certo?
Então, esse suco gástrico, somado ao fator da motilidade gástrica, a motilidade é a capacidade que o estômago tem de se movimentar, ele realiza um movimento também, uma função de moer, né, triturar e selecionar o alimento que vai ser conduzido lentamente para a porção seguinte, que é o intestino delgado, né, a primeira porção. Então, existem 3 fases, pessoal, importantes que a gente precisa saber em relação à motilidade gástrica, certo? E essas 3 fases estão sintetizadas aqui. Então, a primeira fase é a de relaxamento da porção proximal do esôfago para receber o bolo alimentar do esôfago. Então, eu falei para vocês que para qualquer estrutura que vai receber um determinado conteúdo, né, ela precisa relaxar primeiro. Ela não consegue receber um determinado conteúdo se ela estiver contraída. Vocês viram o exemplo dos átrios e dos ventrículos. Como os ventrículos iriam receber sangue dos átrios se eles estivessem contraídos? Eles não conseguiriam receber sangue, né, efetivamente. Então, para os ventrículos receberem sangue, eles precisam relaxar. A mesma coisa aqui, né? O estômago, para receber o conteúdo que vem lá do esôfago e da cavidade oral, ele precisa primeiro ter uma porção, a porção que nós chamamos proximal do estômago, precisa estar relaxada, porque se ela estiver contraída, esse alimento não chega, não entra no estômago. E o esfíncter também precisa relaxar, né? Então, isso é muito óbvio, né? Então, em seguida, a segunda fase de motilidade gástrica é a fase de contração, que reduz o tamanho do bolo alimentar e mistura com o conteúdo do suco gástrico, né, para iniciar o processo da digestão. Então, depois que o estômago relaxa, ele agora começa a ter a capacidade de se contrair, né? E no momento que ele está se contraindo, ele promove uma mistura, né? Ele promove um movimento que nós falamos no início da aula, que chama segmentação ou mistura. Então, ele segmenta. E nesse momento que ele segmenta ou mistura o conteúdo que está dentro dele, ele vai promovendo a quebra, né? Porque o atrito do conteúdo com o suco gástrico promove um amolecimento e promove um atrito entre as paredes do estômago, vai fazendo com que o alimento cada vez torne-se menor, né? Então ele vai se segmentando. Então o alimento já recebeu uma primeira quebra, que foi da mastigação, né? Na mastigação ele foi misturado com a saliva, né? Isso já promoveu um certo grau de amolecimento. No momento que ele chega no estômago, ele é misturado agora com um suco, que é chamado suco gástrico, né, que tem um pH muito ácido. A gente vai já falar dele quando falar das secreções gástricas, né? Então, nesse momento do suco gástrico, as contrações começam a se tornar intensas. Então, é como se ele fosse chacoalhando, né? As paredes do estômago vão se movimentando em movimentos sincronizados, coordenados também pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, né, fazendo com que essa mistura acontecesse de forma bem efetiva. E a terceira fase da motilidade gástrica é aquela fase onde o alimento já foi misturado ao conteúdo, né, primeiro o estômago relaxa para receber o alimento, depois ele contrai para misturar o alimento e quebrar o alimento, misturar o suco gástrico, quebrar o alimento, e depois que esse alimento já está suficientemente pequeno, com partículas com tamanho menores, ele agora vai se contrair na sua porção mais distal, né, promovendo o que a gente chama de esvaziamento gástrico. Então, a terceira fase da motilidade gástrica nada mais é do que o esvaziamento, que impulsiona o quimo, que é aquela estrutura que é a mistura entre o bolo alimentar e as secreções gástricas, e ele recebe esse nome de quimo, né, para o intestino delgado. A partir daí, o intestino delgado vai assumir sua motilidade. Então, aí acabou a motilidade gástrica, inicia-se a motilidade intestinal. Especificamente a motilidade intestinal do intestino delgado, a primeira porção, certo? Então, ainda falando do estômago, vamos entender que ele é dividido. Então, primeiro a gente vai falar do estômago simples, que é o estômago de grande parte dos mamíferos, né? E existem estômagos compostos, que a gente vai falar depois que a gente falar desse assunto aqui, num capítulo específico, que é sobre
os ruminantes, né? Mas a gente precisa saber que existem diferentes tipos de estômago nos animais. Então, e esse estômago ele é dividido em duas porções, basicamente. A porção mais proximal, que é essa porção aqui, ó, superior, né, que engloba a porção do cárdia e a porção do metade do corpo do estômago, né? Então isso tudo aqui seria a porção proximal do estômago. Então ele é responsável, essa porção proximal, por armazenar. Então ele tem uma grande curvatura, que é chamada curvatura maior do estômago, uma curvatura menor do estômago, vocês já aprenderam isso lá na anatomia, né? E essas curvaturas aqui, principalmente a curvatura maior do estômago, é responsável pelo relaxamento do estômago, né? Então essa porção relaxa e, ao relaxar, ele tem uma grande capacidade de armazenar, né? Então, para armazenar, ele promove contrações fracas, né? Basicamente, essa musculatura tem baixa capacidade de contração, em detrimento dessa outra musculatura aqui, do antro, né, que tem uma alta capacidade de contração. Certo? Então, o estômago distal, que é essa porção aqui formada principalmente pela porção do antro, né, ele tem uma função trituradora e selecionadora, porque ele tem essa parede tem uma alta capacidade de contrair. Então, ao contrair, ele promove uma mistura, jogando o alimento nesse sentido, no sentido proximal e distal, de forma que toda essa musculatura aqui, ao contrair, deixa cada vez menores as partículas que estão aqui dentro. Quando elas atingem um tamanho suficiente para passar por essa estrutura aqui, há uma contração intensa dessa estrutura, que é chamada de antro pilórico, né, para que haja o esvaziamento. E aí você tem a terceira fase da contração gástrica, que a gente chamou de esvaziamento gástrico. Observem nessa imagem aqui esse movimento do estômago proximal. Então, aqui ele está vazio, né? Está com pouco conteúdo estomacal, e à medida que o alimento vai chegando, essas porções proximais do estômago, principalmente essa porção do corpo, vai se dilatando. Então, vejo que ele assume, ó, um tamanho bem maior do que quando ele chega a ser quase 2 vezes o tamanho inicial dele, né, do estômago vazio. Então ele tem uma alta capacidade de aumentar o seu tamanho, né? Então, quanto maior o diâmetro do esôfago, do estômago, né, maior a capacidade de armazenamento desse órgão, dessa estrutura, né? Então, isso é muito importante, pessoal, porque isso tem a ver com o manejo alimentar dos animais. Então, o que é ideal? Você alimentar o animal em refeições fracionadas ou alimentar ele de uma única vez? Por exemplo, seu cão. Você tem o seu cão lá e você só dá o alimento para ele uma vez por dia. Só dá alimento uma vez por dia, à noite, normalmente. Assim, tem muita gente que usa isso. O meu cão de guarda, para não darem veneno para ele, eu alimento ele só à noite, porque ele fica com o estômago cheio, e se alguém alimentar e quiser dar veneno para ele, ele não vai comer, porque ele está com o estômago cheio. Isso não é um manejo adequado para o animal. Certo? Então, o animal, ele deve, assim como nós também, ele deve receber refeições fracionadas, em torno de 2 a 3 refeições, pelo menos. Quando o animal é de grande porte, é melhor que você fracione até em 4 refeições a alimentação dele. Por quê? Porque você não promove uma sobrecarga. Quando você dá um único alimento, uma única vez por dia, ele tende a ingerir uma grande quantidade. O que você botar, ele vai ingerir. Isso vai promover uma dilatação acentuada e uma sobrecarga sanguínea no estômago, né? Então, o sangue ele vai ser direcionado para a via gastrointestinal, para ajudar no processo de digestão, né? Então, o animal vai ficar mais lento, mais letárgico, né? Porque ele vai ficar mais sonolento, porque uma vez que o sangue é jogado, desviado por a grande parte para as vias gastrointestinais, ele fica com o fluxo sanguíneo cerebral mais baixo, então ele vai ficar mais sonolento. Então a função de guarda dele já diminui acentuadamente, né? Vai ficar mais sonolento. E outro fator problemático é que quanto maior a distensão do estômago, esse estômago também pode promover uma torção, ele pode torcer sobre o seu próprio eixo, principalmente nas espécies de grande porte. Então é comum
você observar na clínica, né, de pequenos animais, cães de grande porte, onde o dono só alimenta o animal à noite, né, o animal vai correr, o estômago faz uma torção, ele gira sobre o seu próprio eixo, porque esse lado aqui, ó, esse lado da porção da curvatura maior do estômago está cheio de alimento, né, ele torce literalmente. E essa torção gástrica pode levar em horas à morte do indivíduo. Ela gera uma dor intensa no indivíduo, ele para de realizar as ações dele. Às vezes o proprietário nem percebe que isso aconteceu, quando acorda o animal está morto, porque vai fazer a necrópsia, o estômago está torcido, inclusive casos até de ruptura do estômago, né, por um mau manejo alimentar. Então o estômago, é importante que vocês conheçam essas características fisiológicas do estômago, porque o estômago ele foi feito para receber alimento, mas esse alimento nunca se deve deixar ele chegar no seu enchimento total, porque isso gera uma sobrecarga no processo da digestão. Então, o processo fica ineficaz e gera muitos problemas para o indivíduo. No movimento de trituração, né, de mistura, segmentação, mistura que o estômago realiza, ele realiza em sequência, né? Então, ó, veja que o alimento chegou aqui, nessa porção do estômago. Ao chegar aqui, nessa porção da curvatura maior do estômago, no estômago proximal, ele estimula a parede a se contrair. Essa parede, ao se contrair, ela joga o alimento que estava aqui para a porção mais distal, que é a porção do antro. No momento em que o antro recebe esse alimento, há uma pressão sobre a parede do antro que estimula aqueles plexos mioentérico e submucoso, e a musculatura longitudinal e circular do antro, ela contrai nesse sentido aqui, ó, no sentido de retornar o alimento para a porção da curvatura maior, essa porção do estômago aqui, B. Em seguida, quando o alimento chegou aqui, essa nova estrutura contrai novamente, ó, joga o alimento para cá. Então, nesses movimentos de vai e vem, ó, os alimentos vão sendo misturados aqui, literalmente, ó. Daqui passa para cá, daqui passa para cá, daqui retorna para cá. E aí, quando ele tem um tamanho suficientemente pequeno, a partícula já está suficientemente pequena para passar por esse outro esfíncter aqui, que é chamado de esfíncter pilórico, ele começa a promover o esvaziamento gástrico, que é a terceira fase da motilidade gástrica. Então, a primeira fase da motilidade gástrica é qual? Relaxamento, né? Então, o que foi mostrado nessa figura aqui. Então, o estômago está relaxado, e à medida que ele vai se distendendo, né, ele se mantém relaxado. No momento que ele chega na sua distensão estimulatória para contrair, essa porção aqui começa a promover o segundo movimento, que é o movimento de segmentação ou mistura, que é o movimento de trituração, né, de segmentação. Então, ele joga o que estava nessa porção para a porção mais distal, a porção mais distal responde contraindo novamente, jogando novamente para a porção mais proximal. E aí fica nesse vai e vem aqui, até que as partículas tornem suficientemente pequenas para iniciar a terceira fase da motilidade gástrica, que é o esvaziamento gástrico. E aí, paulatinamente, né, vagarosamente, as partículas vão saindo do estômago e chegando ao intestino delgado, que é a porção subsequente do estômago. Aqui nessa imagem a gente vê a sequência da motilidade gástrica. Então, ó, aqui nessa primeira fase é a fase de enchimento, né, a fase onde o estômago está se enchendo. Então, ó, uma fraca contração de onda peristáltica acontece nessa parede. Então, ele está basicamente relaxado. À medida que ele vai se enchendo, né, essa porção proximal vai começando a contrair. Então, quando ele está cheio, ó, o alimento ainda está chegando, ele vai enchendo, essa porção proximal começa a contrair, empurrando o alimento, a partir dessa contração da curvatura maior do estômago, para a porção mais distal. Quando chega aqui, aumentou-se a pressão sobre a parede distal do estômago. Veja que o esfíncter aqui ele está fechado. Ó. O esfíncter aqui está fechado, o esfíncter aqui está aberto. Aqui o esfíncter está aberto, aqui o esfíncter está aberto, até haver o enchimento.
né? Então, quando as partículas começam a se tornar suficientemente pequenas, né, aí essa porção distal do estômago se contrai e começa a promover o esvaziamento gástrico. Vejam que depois que ele esvaziou uma parte, o antro, o esfíncter do pilórico, ele se abre, depois ele se fecha novamente. E aí mais movimentos de segmentação e mistura começam a acontecer novamente no estômago. De forma que aí ele começa a esvaziar mais uma porção. Esvaziou mais uma porção, agora o intestino delgado está se enchendo de alimento e o estômago está sofrendo o esvaziamento gástrico. Né? Então, de forma que, à medida que isso vai se repetindo várias vezes, né, o conteúdo do estômago vai diminuindo e vai aumentando paulatinamente o conteúdo do intestino, né, do intestino delgado. E aqui nessa porção final, aqui, ó, aproximadamente 3 horas e meia após a ingestão do alimento, o estômago já está quase completamente esvaziado. Óbvio que esse período de tempo aqui, ele é variável com o tipo de alimento que foi ingerido, né, e com o tamanho das partículas que foram ingeridas. Então, se o indivíduo fez uma má mastigação, então aqueles indivíduos que mastigam rapidamente o alimento e sem mastigar adequadamente, eles tendem a ter um tempo de esvaziamento gástrico maior do que os indivíduos que realizam uma boa mastigação. Então, quando o alimento já chega muito mais triturado aqui, esse tempo de esvaziamento acaba diminuindo. Então, o tempo de esvaziamento ele é diretamente relacionado com o tipo de alimento, né, e com a capacidade de trituração prévia do alimento. O anestésico ele promove um relaxamento intenso da musculatura. Isso também varia com o tipo de anestésico. Isso aí vocês vão ver lá na frente, quando estiverem vendo a disciplina de farmacologia, no próximo semestre, vocês vão entender melhor isso. Mas o que é que o anestésico faz? Ele promove um relaxamento, né, da musculatura. Então, recomenda-se que antes das cirurgias os animais tenham um jejum hídrico, que é menor, e um jejum sólido. Então, ele tem que pelo menos ter de 6 a 8 horas de jejum sólido, sem se alimentar, né, para que o estômago esteja vazio. Por quê? Porque os anestésicos também podem promover emese. O que é emese? É vômito. Né? O animal pode vomitar ao tomar o anestésico. E como a musculatura está relaxada, quando ele vomita e a epiglote não está relaxada, ele pode aspirar o vômito. E ao aspirar o vômito, ele vai ter uma pneumonia, pode morrer. Mau funcionamento da motilidade gástrica, aí tem várias causas, né? Podem ser várias causas, pode lesionar a mucosa do esôfago, porque pode gerar um refluxo, ou seja, o pH do estômago ele é ácido, né? E o pH do esôfago ele não é ácido, nem tem uma mucosa apropriada para receber o ácido que vem do estômago. Então, se ele tem um refluxo, isso pode acabar lesionando células que fazem parte do esôfago. Da mesma forma, também podem lesionar células que fazem parte da mucosa do duodeno, né, gerando o que a gente chama de úlceras esofágicas ou úlceras duodenais. A motilidade alterada também do esôfago ela pode ocasionar problemas tanto no esôfago, né, quanto no duodeno, ou seja, tanto nas porções mais proximais quanto nas porções mais distais. Então, ainda falando da motilidade gástrica, existem diferenças entre o estômago proximal e o estômago distal em relação ao controle da motilidade. Então, percebam que o estômago proximal, qual é o estômago proximal? Aquela porção do estômago mais próxima à estrutura do cárdia, do esfíncter, cárdia, e da curvatura maior do estômago. Essa é a porção proximal do estômago. O estômago distal é aquela porção de baixo, né, do estômago, naquela próxima ao antro pilórico, né, a comunicação com o intestino delgado. Então vejam que o estímulo vagal, né, o que é o estímulo vagal? O nervo vago é um dos nervos que compõe o sistema nervoso autônomo parasimpático. Ele suprime as contrações da musculatura e leva ao relaxamento receptivo. Então, o nervo vago, ele faz com que, mesmo ele agindo sobre essas contrações da musculatura, ele promove uma diminuição
da contração da motilidade. A estimulação vagal faz com que a acetilcolina diminua a contração nessa porção proximal, fazendo com que ele tenha essa capacidade de relaxar, né? Que é que a gente chama de relaxamento receptivo. Receptivo porque ele é responsável, essa porção, por receber o alimento que vem da cavidade oral e do esôfago. Enquanto que no estômago distal, a estimulação do nervo vago, o mesmo nervo que estimula a porção proximal, promovendo um relaxamento, ele, na porção mais distal do estômago, ele causa uma intensa atividade peristáltica. Vejam que interessante, ó. O mesmo nervo, mesmo conjunto de neurônios, que faz parte do sistema nervoso autônomo parasimpático, em determinada porção do estômago, do mesmo órgão, ele suprime a contração, ele diminui a contração, e no mesmo órgão, numa porção mais distal, ele aumenta a contração, né? Então vejam, isso tem relação direta com o quê? Com o tipo de receptor presente nas células da musculatura lisa. Então, na musculatura lisa proximal, os receptores são para o mesmo estímulo, o mesmo neurotransmissor. Qual o neurotransmissor presente no sistema nervoso autônomo parasimpático? Acetilcolina. Então, a acetilcolina age em determinados receptores das células do estômago proximal, promovendo o relaxamento. E essa mesma acetilcolina, ela age na porção distal do estômago, promovendo uma estimulação. Então vejam como é interessante a fisiologia. No mesmo órgão, você tem estímulos diferentes dados pelo mesmo neurotransmissor, acetilcolina. A diferença é que na porção proximal, ela diminui a contração da musculatura. E na porção distal, ela estimula a contração da musculatura. Não é interessante isso? Ainda falando da motilidade gastrointestinal, ou gástrica, né? A gente ainda não chegou no intestino, a gente tem a interação neuroendócrina. Então, o estômago, eu falei para vocês, o trato gastrointestinal, na aula passada a gente falou que a motilidade é responsável por estímulos nervosos, né, e por estímulos endócrinos. Então, há uma interação neuroendócrina para que ocorra a motilidade gástrica. Então, neuro por quê? Porque é por estímulos do sistema nervoso. E endócrina, que é por estímulo do sistema endócrino, né, células endócrinas. Então, a gente pode falar que a fase da motilidade gástrica, ela se divide em 3 fases também, né? Em 3 fases. Uma fase que a gente chama de fase cefálica da motilidade. O que é a fase cefálica? É aquela fase que ocorre por estímulos visuais, auditivos ou olfativos, que promove uma estimulação vagal. Estimulação vagal, quando eu falo, é do nervo vago, né, que é o principal nervo que inerva, né, ele faz parte dos nervos cranianos, né, o 10º par de nervos cranianos, né, que sai lá das porções mais craniais do sistema nervoso autônomo parasimpático e vem até os neurônios que estão presentes aqui na parede do trato gastrointestinal. Então, o que é que esse estímulo faz? Ora, quando o indivíduo começa a ver o alimento, ele começa a sentir barulhos, associar barulhos ao alimento, ou estímulos olfatórios, ele começa a sentir o cheiro do alimento, esse estímulo já começa a ser dado para preparar a parede do estômago a realizar a sua motilidade. Na verdade, o estômago ele começa a ter uma motilidade antes mesmo do alimento chegar nele. Olha que interessante. Então, antes mesmo do alimento chegar no estômago, a musculatura dele já está se preparando para receber o alimento. Nessa porção aqui, a preparação vai ser no sentido de relaxar essa musculatura. E nessa porção aqui, a preparação vai ser no sentido de estimular a contração quando o alimento chegar aqui. Então, a fase cefálica da motilidade gástrica é aquela que acontece quando o indivíduo começa a sentir cheiros, né? Então, imagine que você está sentindo um cheiro de um café, ou de um alimento, de um pão que está no forno, né? Então, isso tudo é estímulo olfatório, né? Você está sentindo o cheiro. Auditivo, quando você começa a escutar um som que você associa a um determinado tipo de alimento. Por exemplo, o som da panela de pressão, né? A panela de pressão que está cozinhando um determinado alimento, ele emite um som
que você associa automaticamente à preparação de um alimento. E o estímulo visual é aquele que você está vendo o alimento. Então, você está vendo uma torta de chocolate ali, né? Que está na vitrine, né, de uma loja. Então, nesse momento, o seu cérebro, por isso que é chamado fase cefálica, né, da motilidade gástrica, ele está recebendo estímulos visuais. Esses estímulos podem ser somados aos estímulos auditivos, então ele está associando a audição com algum tipo de alimento, e olfativos, né, ele está sentindo o cheiro. No cão, no gato, no bovino, isso acontece da mesma forma. Esses estímulos visuais, auditivos e olfativos fazem parte da estimulação cefálica da fase de motilidade gástrica. Então, ele está preparando o estômago para realizar sua capacidade motora, aqueles movimentos que eu falei lá para vocês, movimentos de relaxamento, né, ou de enchimento, que é aquele movimento inicial, movimento de segmentação e mistura e movimento de esvaziamento, aqueles 3 tipos de movimento que eu falei que o estômago realiza. Então, essa fase é que a gente chama de fase cefálica, né? Então, é uma regulação neuroendócrina, porque os neurônios preparam esses nervos do plexo mioentérico e submucoso, tanto da porção proximal quanto da porção distal do estômago. Então, o plexo submucoso e o plexo mioentérico, eles começam a ser estimulados para que essa musculatura aqui relaxe e essa musculatura aqui inicie o processo de contração. Ao mesmo tempo, células endócrinas vão produzir muco através de células especializadas presentes na parede da mucosa do estômago. Células principais vão produzir uma substância chamada de pepsinogênio, que é uma enzima ainda inativa e que vai sofrer ativação para iniciar o processo da digestão, principalmente das proteínas. E as células parietais vão produzir uma outra substância que é o ácido clorídrico. Então, todas essas células aqui são estimuladas por estímulos endócrinos e nervosos. Então, hormônios como, por exemplo, a gastrina, que são produzidos aqui por essa célula G, estimulam essas células aqui a produzir essa substância, e o conjunto dessas substâncias aqui vão formar o que a gente chama de suco gástrico. Então, o suco gástrico nada mais é do que uma união de substâncias como a água, o ácido clorídrico, o pepsinogênio, o muco e outros hormônios também que são secretados, como o peptídeo inibidor gástrico, que é muito presente nessa secreção. Então vamos lá. Então a segunda fase aqui, que é a fase gástrica do controle da motilidade, né, que também é uma interação neuroendócrina, porque envolve os plexos submucoso e os plexos mioentéricos, né, então nervoso nesse sentido, e endócrina, porque promove o aumento da secreção do muco, do pepsinogênio, do HCl, né? Ele é a fase em que o alimento chegou no estômago. Então, a fase cefálica é a fase onde o indivíduo só estava vendo o alimento, só estava ouvindo um som que ele associou ao momento da alimentação, ou que ele estava só sentindo o odor do alimento. Isso é a fase cefálica da motilidade gástrica, né? A fase gástrica é aquela fase onde o alimento efetivamente chegou no estômago, né? Então, nessa fase gástrica, ocorre na presença do alimento no estômago. Então, a estimulação da secreção de gastrina, que é um hormônio, age nas células principais, produzindo pepsinogênio, nas células parietais, produzindo HCl, e nas células da musculatura lisa do estômago, né, promovendo a contração. Então, aqui, quando o alimento chega aqui, essa parte já distendeu, estava relaxado, e a parede começa a contrair. Essa parede contraindo, ela joga o alimento dessa porção mais proximal para a porção distal. Depois da porção distal, volta para a porção proximal. E assim o movimento do estômago fica sendo mantido até que o alimento torne suficientemente pequeno para iniciar a terceira fase do estômago, de motilidade gástrica, que é o esvaziamento gástrico. Certo? Então, essa é a fase gástrica da motilidade. A terceira fase do controle da motilidade gástrica é o que a gente chama de fase intestinal. Então,
na fase intestinal também ocorre por uma regulação neuroendócrina, ou seja, hormônios estão relacionados a essa fase e também o sistema nervoso está relacionado a essa fase. Então, na fase intestinal é aquela fase onde o alimento começou a sair do estômago e foi para o intestino. Então, no momento em que o alimento começa a sair do estômago e ir para o intestino, e que o alimento é detectado aqui na porção inicial do intestino delgado, que é chamado de duodeno, essa porção inicial aqui, duodeno, ele detecta as condições do quimo, que é o alimento que chegou, saiu do estômago e foi para o intestino, e detecta as condições bioquímicas para estimular o aumento do esvaziamento gástrico, ou seja, promover um aumento desse esvaziamento e o conteúdo do estômago se esvaziar completamente, que é aquela fase final da fase de contração, né, que é a fase de esvaziamento, através de secreções endócrinas, né? E essas secreções endócrinas, como o peptídeo inibidor gástrico, então esse peptídeo inibidor gástrico, ele vai fazer com que haja uma distensão, vai cair na corrente sanguínea, né, junto com outros hormônios como a secretina, a colecistocinina, agir sobre essa parede aqui e em determinados momentos aumentando a motilidade dessa parede para que o conteúdo do estômago passe daqui do estômago para o intestino delgado. Lembre que esse esvaziamento ele é gradativo, né, ele não ocorre totalmente de uma vez. Porque se ele ocorresse de uma vez, todo o conteúdo do estômago passasse diretamente para o intestino delgado, haveria uma tendência de ruptura dessa alça duodenal. Porque olha o tamanho do diâmetro do estômago, né? E olha o tamanho do diâmetro do duodeno. Então é óbvio, é lógico, né, que esse esvaziamento ele precisa ser gradativo. Então, à medida que esse alimento vai chegando aqui, né, esse esfíncter tem que estar fechado. Porque se ele se mantivesse aberto, uma grande quantidade de alimento passaria diretamente daqui para cá. Ora, se tem muito alimento aqui passando daqui para cá, haveria uma sobrecarga na parede duodenal, podendo gerar até uma ruptura do duodeno. Então, esse esvaziamento ele tem que ser gradativo, e ele é gradativo porque ele é controlado por essa fase que a gente chama de fase intestinal do esvaziamento gástrico. Então, ele esvazia uma determinada quantidade, à medida que aumenta a motilidade no duodeno, o duodeno vai se esvaziando, ele libera a abertura do esfíncter pilórico aqui, para que uma nova quantidade de alimento saia do estômago para o intestino delgado. E o processo vai se repetindo várias vezes, até que gradativamente todo o conteúdo do estômago passe para o duodeno. Então, do duodeno ele vai seguindo gradativamente para o jejuno, depois para o ilho, depois para o intestino grosso. Primeira porção, que são seco, depois colo. Então, ó, a velocidade do esvaziamento gástrico, ela deve ser adequada à velocidade de digestão e absorção que ocorre no intestino delgado. É isso que eu acabei de falar para vocês. Então, existe um reflexo que é chamado de reflexo enterogástrico. Entero significa intestino, né, porção intestinal, e gástrico quer dizer estômago. Então, esse reflexo enterogástrico é um reflexo que acontece aqui por intermédio de estímulos hormonais e neurológicos, né, de neurônios, através de neurônios, que faz com que esse esvaziamento seja gradativo e não de uma só vez. Então, o que estimula o reflexo enterogástrico? Né, o reflexo que acontece com a diminuição do pH. Então, o pH aqui, ele é muito mais ácido aqui, né? Então, o pH aqui é mais baixo que o pH que deve chegar até aqui. Então, quando esse pH chega muito ácido aqui, automaticamente as células da mucosa do duodeno, elas detectam essa diminuição do pH, certo? Aí o que é que ele faz? Qual seria um mecanismo interessante para que o pH aumente aqui no duodeno? Porque se o pH se mantiver por muito tempo ácido aqui, ele vai gerar uma lesão na mucosa do duodeno. Isso vai gerar uma úlcera, chamada de úlcera duodenal, uma ferida no duodeno, né?
Isso não é interessante, porque você vai lesionar e matar as células da mucosa do duodeno. Então, para que isso não aconteça, precisa haver um controle do pH. Então, se o pH está muito ácido aqui, o que é que o organismo precisa fazer para que o pH diminua? Diminua não, né? Se o pH diminuir, ele vai ficar mais ácido. O pH aumente, né? Ele neutraliza esse pH ácido. O que o organismo vai precisar fazer? Ele vai precisar, a primeira coisa, é jogar secreção dentro do duodeno. Porque quando ele aumenta a secreção, a quantidade de secreção que tem aqui no duodeno, ele aumenta a osmolaridade. O que é osmolaridade, hein? Mecanismo de passagem de água pela membrana, através de um mecanismo chamado de osmose. Então, a osmose faz com que a água passe para dentro da luz intestinal. Na hora, se ele dilui mais, joga mais água aqui para dentro, né, ele aumenta a osmolaridade da membrana, fazendo com que aqui que estava uma quantidade de soluto muito alta, fazendo com que a água passe para cá, né, nesse sentido do vaso sanguíneo para a luz intestinal, aumentando pelo aumento da osmolaridade, né, e fazendo com que haja uma diluição. Então, se aumenta a quantidade de água aqui, o pH começa a ficar mais diluído, né? Então, aquela acidez acaba diminuindo. Mas só isso não é suficiente. Só isso não é suficiente. Então, o organismo também precisa jogar fatores neutralizantes para esse pH aqui. Entre esses fatores neutralizantes estão as substâncias que fazem parte do suco pancreático, entre as quais, no suco pancreático, tem líquido, água, que vai ajudar a diluir, né, por causa do aumento da osmolaridade aqui, né, e fazer com que junto com essa água, com esse suco pancreático, venha substâncias alcalinizantes, como o bicarbonato de sódio. Então, os íons bicarbonato, ao se combinarem com o ácido clorídrico, que veio aqui do estômago, é uma base forte com ácido forte. Então, base forte e ácido forte promove uma ação neutralizante. E aí, automaticamente, o pH do duodeno, ele fica neutro, ele vai se tornar neutro, né? Ele veio em pH ácido e se neutraliza por uma ação do que a gente chama de reflexo enterogástrico. E é coordenado por ação de hormônios, como a colecistocinina, o peptídeo inibidor gástrico, né, que vai fazer com que haja gradativamente a liberação de quantidades adequadas de conteúdo do estômago para o duodeno, para que haja tempo suficiente para haver essa neutralização, certo? E a presença de gorduras também aqui, né? A presença de gorduras também faz com que também haja a produção de uma outra substância, que é a bile, e a bile, junto com a gordura, promove a emulsificação dessa gordura, facilitando o processo da digestão da gordura. E também contribuindo para o aumento da osmolaridade do conteúdo da luz. Quanto maior a osmolaridade aqui, maior a capacidade neutralizante desse pH. Certo? Então, pH baixo, alta osmolaridade e gordura promove, né, um reflexo sensorial aqui no sistema nervoso central, e o estímulo parasimpático é dado nas porções da parede proximal do estômago e na parede distal do estômago, promovendo e regulando esse esvaziamento gástrico. Então, na parede proximal, esse nervo vago, eu acabei de falar para vocês que ele promove um relaxamento dessa parede. E na parede do antro, né, pilórico, nessa porção aqui, ele promove uma contração. Então, contrair, ele ajuda a esvaziar aqui, né, e ajuda também a promover o movimento de segmentação e mistura. Certo? Então, vejam que tudo isso é sincronizado por neurônios e por hormônios. Então, a presença do pH e outros hormônios promove a ação da colecistocinina, cai na corrente sanguínea, o coração, na circulação sistêmica, aumenta o fluxo sanguíneo para cá, então os vasos sanguíneos são aumentados, tanto do estômago
quanto do intestino delgado para promover e facilitar a absorção do conteúdo que chegou aqui no intestino delgado. Então, isso são alças de feedback. Ó. Então, feedback positivo vai estimular, feedback negativo vai inibir as ações, certo? É isso que é o conjunto de todas essas ações, representa o que a gente chama de reflexo interogástrico. Também existe, pessoal, um outro tipo de motilidade, de ação motora no trato gastrointestinal, que é chamado de complexo motor interdigestivo. O que é esse complexo motor interdigestivo? Nada mais é do que uma contração intensa, né, da estrutura da parede para aumentar o esvaziamento daquela estrutura. No caso, se esse complexo motor interdigestivo está acontecendo no estômago, ele vai liberar, né, o restante do alimento que está no estômago. Então, o complexo motor interdigestivo gástrico, ele ocorre no período entre as refeições, onde o material não digerido, que havia ficado retido no estômago, é liberado. Então, passou aproximadamente aquelas 3 horas e meia que o estômago leva, dependendo, eu estou falando 3 horas e meia, mas isso depende do tipo de alimento, né, e da capacidade de ingestão do alimento, né, se foi muito triturado, se não foi triturado. Por exemplo, imagine que você almoçou agora, né, tomando como exemplo nossa espécie, você almoçou meio-dia, né, agora são 3, eu almocei meio-dia, né, aproximadamente meio-dia, são 3h46. Então, o que é que está acontecendo no meu estômago? Eu já estou nessa fase aí do complexo motor interdigestivo, porque já se passaram mais de 3 horas e meia do momento que eu finalizei a minha refeição. Então, automaticamente, o conteúdo do meu estômago, se eu fizesse uma endoscopia agora, eu ia ver que eu tinha pouca quantidade de alimento no meu estômago, né? Porque boa parte dele já foi liberada para o meu intestino delgado, por aqueles tipos de contrações que a gente acabou de falar, né? Então, mas só que o estômago ainda mantém um período, uma certa quantidade de alimento dentro dele, né? Então, entre esse horário agora, que já são mais de 3 horas, são 3 horas, quase 4 horas que eu fiz a minha a minha alimentação principal, que foi o almoço, né? Eu ainda tenho conteúdo no meu estômago. Então, está havendo aí uma contração forte, o aparecimento de uma contração peristáltica forte, para que haja um relaxamento do piloro, né? E, consequentemente, o alimento passe da porção mais distal do estômago para o duodeno. Essas ondas do complexo motor interdigestivo, esse CMI, quer dizer, complexo motor interdigestivo, ocorre em intervalos de aproximadamente 1 hora. Então, a cada 1 hora, após aquele período de movimentação intensa, o estômago promove uma contração intensa dessa região, uma onda peristáltica intensa, para favorecer o esvaziamento gástrico. Entenderam? Que é o complexo motor interdigestivo. É uma onda nada mais do que uma contração em determinada região do trato gastrointestinal que favorece o esvaziamento daquela alça. No caso aqui, a alça que nós estamos falando é do estômago, né? Mas também acontece um complexo motor interdigestivo no intestino delgado, acontece um complexo motor interdigestivo no intestino grosso, na porção do seco, do colo, do reto. Enquanto que o estômago ele tem uma função essencialmente digestiva, ou seja, de quebra, o intestino ele tem função tanto de quebra quanto de absorção de nutrientes. Então, a motilidade intestinal ela difere da motilidade gástrica, essencialmente porque a motilidade gástrica ela acontece basicamente para promover a quebra, né? Porque não há absorção no estômago, né? A capacidade de absorção do estômago é muito baixa. Existe absorção no estômago, mas é muito pequena. Então, a absorção ela essencialmente ocorre no intestino. Portanto, a função ela se diferencia um pouco da função da motilidade gástrica, porque além da função de quebra, o intestino promove a função de absorção. Então você tem padrões diferentes da motilidade do intestino delgado, que é diferente da motilidade do intestino grosso. Por quê? Porque nesses dois ambientes, no intestino delgado e no intestino grosso,
a funcionalidade também difere. Então, o padrão da motilidade também vai diferir. Então, a motilidade serve, então, para misturar o quimo, que é o alimento que veio lá do estômago, as enzimas digestivas com as secreções pancreáticas. Então, a principal função da motilidade do intestino delgado é promover, né, essa mistura entre aquele alimento que veio lá do estômago com secreções que formam o suco pancreático, né, e enzimas digestivas que estão dentro desse suco pancreático, porque a gente vai ver que o suco pancreático ele é formado por uma ação enzimática e por uma ação iônica, né, com grande quantidade de íons, principalmente íons bicarbonato. Então, ele expõe os nutrientes à mucosa intestinal para que haja a quebra e a consequente absorção. Então, a motilidade também impele, né, faz com que o quimo não absorvido do intestino delgado passe para o intestino grosso. Então, o que não conseguiu ser absorvido pelo intestino delgado, sofrido a quebra, ele vai subsequentemente passar para a porção seguinte, que é o intestino grosso. Então, essas são as principais funções do intestino delgado, a motilidade do intestino delgado, a capacidade de contração das alças intestinais. Lembrando que o intestino delgado é subdividido em 3 porções. O duodeno, a porção inicial, o jejum, a porção média, e a porção final, que é o íleo, né, que se conecta ao intestino grosso. Aí aqui a gente pode ir mais rápido, né, porque o padrão é bem semelhante. Então, a inervação parasimpática, o nervo vago, aumenta a contração do músculo liso intestinal. Então, função estimulatória no intestino delgado. A função simpática, as fibras do gânglio celíaco e mesentérico, diminui a contração da motilidade. Isso eu já falei para vocês. Então, a motilidade intestinal, no intestino delgado, ela tem 2 padrões diferentes, que são os movimentos de peristalse, né, que também são chamados de movimentos de propulsão, e os movimentos segmentares, ou de segmentação, que também são chamados de movimentos de mistura. Né? Então, o padrão mais típico do movimento da motilidade do intestino delgado são os movimentos de contração segmentares, aqueles movimentos em que a alça intestinal fica jogando o conteúdo de um lado para o outro, no sentido oral para o sentido aboral, do sentido aboral para o sentido oral. Né? Aquele movimento de segmentação que eu falei no início da aula e no final da aula passada. O movimento peristáltico é aquele movimento de propulsão, onde ele vai num único sentido, no sentido se afastando da cavidade oral, indo para o lado aboral, que é no sentido do intestino grosso. Então tá aqui, ó. Então isso é um movimento de motilidade digestiva que acontece no intestino. Ó, as porções ficam realizando movimentos de segmentação, mistura. Então, enquanto essa parte aqui está relaxada, essa parte está contraída. Essa parte está relaxada, essa parte está contraída. Quando essa parte se contrair, o alimento vai para cá, volta para cá. E essa parte aqui relaxou, né? E essa parte que estava relaxada, contraiu, né? E ao contrair, ela manda alimento para cá e manda alimento para cá. Então, esses movimentos ficam nesse vai e vem, né? No sentido oral e no sentido aboral. No sentido oral e no sentido aboral. Oral, aboral, oral, aboral, oral, aboral. E aí fica até que essas partículas fiquem suficientemente misturadas. Então, imagine que quando essa alça está fazendo esses movimentos de um lado para o outro, todo o conteúdo que está aqui está se misturando de forma muito eficiente com as secreções que ele recebeu lá do pâncreas, né? Por exemplo, pelo suco pancreático, lá da bile, né? Pelo canal colédoco, né? Que chegou aqui no intestino delgado também, no duodeno. Então, tudo isso aqui está sendo misturado aqui dentro, né? Dessa alça, por esses movimentos de segmentação e mistura. Quando esse alimento está suficientemente misturado, aí ele agora promove um movimento num único sentido. Então, nesse sentido aqui, essa contração, ocorre a contração aqui e o alimento é seguido para essa outra porção, né? E aí, a partir daí, ele vai seguindo, vai se misturar novamente, né? Ou vai parar e vai seguir no trânsito gastrointestinal normal. No momento em que o alimento chegou no seco, o que é que acontece? É a primeira porção do intestino grosso.
Então, o seco é a primeira porção do intestino grosso. Aí, o padrão de motilidade aqui é um pouco diferente do que a gente observou no intestino delgado. Então, a motilidade do intestino delgado é principalmente pelos movimentos de segmentação e movimentos de peristálise. Os movimentos de segmentação, eles têm a função de misturar, promover a mistura das secreções. E ao misturar essas secreções, ele ajuda as enzimas a entrarem em contato com as partículas, quebrando as partículas, né? Então, ele promove digestão, as partículas tornam-se cada vez menores, capazes de, no final do intestino delgado, eles serem absorvidos, começar o processo de absorção, né? E ao serem absorvidas, essas partículas pequenas, elas vão ser automaticamente encaminhadas ao fígado, naquela visão geral que eu falei na primeira aula. Então, nesse sentido, quando o alimento chega no intestino grosso, agora boa parte dele já sofreu o processo de quebra e absorção. Então, aquilo que chegou lá no intestino delgado e não foi absorvido, ele muito provavelmente vai virar fezes, né? Vai virar fezes e não vai mais sofrer absorção, porque o processo de absorção que ocorre no intestino grosso é essencialmente de água e eletrólito. Veja que interessante, o organismo jogou muita água no intestino delgado, não jogou? Jogou muita água, porque lembra que eu falei que a osmolaridade no intestino delgado ela é alta? Se a osmolaridade é alta, vai muita água para o intestino delgado. Para quê? Para favorecer a diluição daquele alimento que veio lá do estômago e automaticamente ajudar na diluição das enzimas digestivas com aquelas porções que vão sofrer a digestão, a porção do alimento que vai sofrer a digestão. Depois, essa água ela precisa ser reabsorvida. Boa parte dela precisa ser reabsorvida, porque se ela não for reabsorvida, o indivíduo vai desidratar. Ele perdeu muita água, porque a água saiu do sangue dele, do plasma sanguíneo, e saiu das glândulas salivares, né? Então ele precisa reabsorver essa água para ele manter o seu estado de hidratação, isso é óbvio, né? Então a aldosterona, né, que é um hormônio que vocês aprenderam lá na fisiologia 1, ela também assume esse papel de absorção de água e eletrólitos no intestino delgado, no intestino grosso e nos rins, né? Então ele aumenta a capacidade de absorção de água. E esse aumento da absorção de água ocorre principalmente no intestino grosso, né? Então a água é jogada no intestino delgado, né? E no intestino grosso ela é reabsorvida. Quando ela não é reabsorvida por algum motivo, ocorrem os processos de diarreia. Então, a diarreia nada mais é do que um aumento, uma má absorção de água que não ocorreu no intestino grosso, em algumas situações. Nem toda diarreia é por falta de absorção, tá? Mas, em algumas situações, aquela água que deveria ter sido absorvida no intestino grosso, ela não foi absorvida e seguiu pela motilidade, chegando até no reto, grande quantidade de água, aumentando a pressão no reto, estimulando a defecação. Então, um dos motivos do processo de diarreia é a má absorção de água no intestino grosso, que é uma das funções do intestino grosso. Então, se o intestino grosso ele assume a função de ter uma alta capacidade de absorver água e eletrólitos, ele tem que mudar o seu padrão de motilidade, né? Então, o padrão de motilidade não pode ser o mesmo do intestino delgado, que é essencialmente de segmentação e mistura. Então, ele tem que ser um padrão de propulsão, né, que acontece, e de relaxamento, para que quando ele esteja relaxada, a água vá sendo automaticamente absorvida. Então, o intestino grosso, principalmente no seco, né, que é onde ocorre o maior grau de absorção de água, né, ele precisa ter esse padrão de motilidade alterada, tem que ter um relaxamento. Então, isso também você vai ter diferença entre secos, né? Então, indivíduos herbívoros, eles podem ter um seco bem desenvolvido, que é o caso do cavalo, do coelho, né? O coelho, o cavalo e aves granívoras, algumas aves granívoras, como por exemplo o avestruz, né, uma ave
granívora, onívora essencialmente, ela tem um seco muito desenvolvido. O cavalo, os equinos, também tem um seco muito desenvolvido. Então, nesses indivíduos há um padrão diferenciado de outros. Dos carnívoros, por exemplo, o seco já é muito pouco desenvolvido. Então, o padrão fermentativo, de fermentação que ocorre nos carnívoros é muito baixo. E a absorção de água acontece no seco e principalmente no colo, uma vez que o seco é pouco desenvolvido. Nos herbívoros não ruminantes, como os equinos e coelho, há um grande desenvolvimento do seco e o padrão de motilidade se altera, né, em relação aos carnívoros, por exemplo. Então, o seco ele é largo, apresenta austrações. Austrações são aquelas estruturas do seco que dão formato, acaba no final dando formato das fezes dos animais, tá? E é único nos mamíferos e duplo nas aves, né? Então, nos mamíferos você apresenta um seco, nas aves, em geral, você tem 2 secos. Né? Possui movimentos de propulsão, segmentação e retropulsão, né? Que são chamados movimentos de massa. Então, os movimentos de segmentação são bem menos intensos do que o que acontece no intestino delgado, e os de propulsão e de retropulsão acontecem com mais intensidade. Retropulsão, na verdade, é sinônimo, né, de antiperistalse, né, de retorno do alimento. Então, ocorre também retropulsão no seco. Né? Então, nos equinos possuem movimentos ativos de segmentação e ocasionais movimentos de massa. Então, os equinos, por terem um seco muito desenvolvido, eles possuem grande quantidade de processos de segmentação e mistura, porque nos equinos ocorre grande quantidade de processo fermentativo, digestão nesses segmentos. Então, em comparação com os carnívoros e com os onívoros, né, o suíno, o próprio homem, né, que tem um seco intermediário, não tão bem desenvolvido quanto nos equinos, mas também não tão pouco desenvolvido como nos ruminantes, né, esses movimentos de segmentação são bem mais intensos naqueles indivíduos que têm um seco muito desenvolvido. Por quê? Porque ocorre efetivamente digestão nesse segmento. Então, em ruminantes e suínos, o seco é de complexidade intermediária. Então, se a gente comparar com os equinos, né, que tem um seco muito desenvolvido, o seco dos suínos, que são onívoros, e dos ruminantes, que são herbívoros de fermentação anterior, eles têm uma complexidade bem menos intensa do que o seco dos herbívoros não ruminantes, como os equinos e o coelho. Então, aqui, ó, mostrando para vocês as variações que ocorrem no seco de acordo com as espécies. Esse aqui, ó, é o seco, e aqui são as austrações. Então, vejo que o seco é muito desenvolvido nesses herbívoros aqui, que são os equídeos, ó, seco muito desenvolvido, um cólon também bem desenvolvido, né? E uma porção final, que é o reto, não tão bem desenvolvida. Então, isso aqui mostra que ocorre nesses animais uma grande capacidade de digestão, de fermentação. Consequentemente, o padrão de movimentação é alterado nesses indivíduos. Aqui a gente pode ver o seco de um indivíduo carnívoro. Olha como ele é bem pouco desenvolvido, essa porçãozinha verde aqui, ó. Então, é muito pouco desenvolvido se a gente comparar com esses indivíduos aqui. Olha o seco de um indivíduo herbívoro ruminante, ó. É muito mais desenvolvido do que dos carnívoros e menos desenvolvido do que de um equino. Então, vejam que esse padrão está diretamente relacionado à capacidade da motilidade, ao tipo de motilidade que essas estruturas desempenham, né, no trato gastrointestinal. Certo? Então, se a gente for ver aqui, ó, cavalo e coelho, ele tem uma complexidade maior em relação ao seco do que os ruminantes, que tem maior que dos suínos, que tem maior que o cão e gato, né, que os carnívoros. Os carnívoros, consequentemente, são os indivíduos que têm um intestino grosso muito menos complexo em relação aos outros animais. A motilidade do cólon do intestino grosso, ela é uma motilidade, vamos já acabar passando do tempo aqui, mas deixa eu só terminar isso aqui, é uma motilidade que é especializada no movimento de segmentação, né? Porque no cólon, ainda, e principalmente dos herbívoros não ruminantes, também há um processo de digestão ainda intenso. Né? Então, os tipos de motilidade são propulsão, segmentação e retropulsão. E a contração antiperistáltica, que é a retropulsão,
é uma característica particular da motilidade do cólon, principalmente dos herbívoros não ruminantes, como é o caso dos cavalos e do coelho, certo? Então, isso é uma característica do cólon entre as espécies, né? Quanto maior a complexidade do cólon e do intestino grosso em geral, maior é a capacidade de realizar a movimentação para promover o processo da digestão. Finalmente, para a gente realmente terminar aqui, a gente chega no processo da defecação. Então, todo aquele alimento que passou por todos os segmentos do trato gastrointestinal não sofreu o processo de absorção, né, e, consequentemente, não chegou até a corrente sanguínea, ele vai ser eliminado, vai ser excretado do organismo, através das fezes, né? Então, tudo aquilo que não sofreu o processo de absorção vai se transformar em fezes. E, na verdade, o processo da defecação já comentei rapidamente com vocês nas aulas passadas. E ele se caracteriza por um movimento em relação com o sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso somático, né? Ou seja, a defecação é um ato em que tem até certo ponto um controle voluntário. O indivíduo tem um controle voluntário da defecação. Ele pode prender, né, e controlar o momento da defecação, só que vai chegar um ponto, né, que esse controle vai ter um limite, né? Então, ele vai chegar num ponto em quanto mais fezes chegar na ampola retal, mais estímulo esses esfíncteres têm para realizar a contração, né? Então, o controle da defecação, ele é um controle voluntário, mas também ele passa por uma fase involuntária, onde o indivíduo perde a capacidade de controle e a abertura automática do esfíncter para eliminação da estrutura fecal, certo? Então, a defecação ela é formada por um processo voluntário e involuntário. Então, o esfíncter anal é constituído por dois esfíncteres, o interno e o externo. Então, o esfíncter interno é constituído por musculatura lisa, portanto, essa musculatura lisa tem um controle involuntário, e o esfíncter externo é constituído por uma musculatura estriada, esquelética. Consequentemente, esse músculo aqui, o esfíncter externo, ele pode ser controlado voluntariamente pelo indivíduo. Por isso que eu falei para vocês que a defecação ela tem uma parte voluntária e uma parte involuntária, né? Então, o esfíncter anal interno permanece tonicamente contraído a maior parte do tempo, sendo responsável pelo que a gente chama de continência anal. À medida que não há estímulo na porção final do reto para promover a defecação, esse esfíncter anal interno ele se mantém contraído tonicamente. No momento em que as fezes se aproximam desse esfíncter e promovem uma pressão sobre esse esfíncter anal, ele promove um relaxamento desse esfíncter anal e esse relaxamento é seguido por uma contração da musculatura da ampola retal. E dessa forma, a defecação vai ocorrer. Então, vou chegar logo nessa última imagem aqui, porque a gente vai poder entender melhor. Então, vejam aqui, ó, o reto, aqui o esfíncter anal interno, que é constituído por musculatura lisa e de controle involuntário, e aqui o esfíncter anal externo, que é constituído por musculatura esquelética. Então, ó, esse esfíncter aqui, ele se mantém tonicamente contraído por estímulos do sistema nervoso autônomo parasimpático. Eles vão mandando estímulos aqui para manter, né, essa contração do esfíncter, que é o que dá continência anal, que faz com que o indivíduo não fique defecando constantemente. Se ele não tivesse esse controle aqui, essa tonicidade, as fezes que chegassem aqui, automaticamente elas sairiam. E se sabe que elas precisam primeiro acumular uma determinada região na ampola final, que é o reto. À medida que essa parede vai se distendendo, ó, estímulos aferentes vão sendo mandados para o sistema nervoso central, que reflexamente manda por via eferente, né, por neurônios do sistema nervoso autônomo para contrair essa musculatura aqui. Então, quando essa musculatura contrai, o alimento vai chegando à porção final, os restos alimentares vão chegando à porção final, né? À medida que chega próximo ao esfíncter interno, a pressão sobre esse esfíncter interno promove o relaxamento desse esfíncter e a abertura automática do esfíncter anal externo.
e aí as fezes vão ser eliminadas. As fezes são eliminadas por um movimento de sincronia entre a contração da parede do reto, relaxamento do esfíncter anal interno e relaxamento do esfíncter anal externo, tá? Essencialmente a eliminação das fezes no momento da defecação. Com isso o animal defeca. E aí a gente finaliza essa parte.